Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. Bom pessoal, a aula de hoje é sobre a Primeira República, baseada nesse livro aqui do terceiro ano do ensino médio, da editora Quinteto, hashtag Contato História, organizado por Marcos, Adriana e Keila. Tá certo pessoal? Bom, antes de começarmos a adentrar no mundo da República, tem um trecho de uma música que eu acho bastante pertinente para a nossa aula de hoje, que na verdade é um samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, do Carnaval de 1889, fazendo alusão à questão dos 100 anos da abolição da escravatura, e tem como tema liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Sei sim que minha voz não é lá das mais bonitas, mas se acostumem, galera. Eu adoro uma música. Vamos lá. Vem, vem, vem reviver comigo, amor, o centenário em poesia, nesta pátria mãe querida, o império decadente, muito rico e incoerente era a fidalguia. Da guerra nunca mais esqueceremos do patrono, o duque imortal. A imigração floriu, da cultura, o Brasil, a música encanta e o povo canta assim. Para Isabel, a heroína que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina na noite 15 reluzente, com a bravura finalmente, o marechal que proclamou foi presidente. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. A letra completa da música a gente vai deixar aqui no link desse vídeo, tá certo? Bom, pessoal, algumas coisas já destaquei, como vocês estão vendo aí, entre elas o Império Decadente, já fazendo alusão ao processo de decadência do segundo reinado de Dom Pedro II, um reinado longo, né, de mais de 40 anos, mas que não estava mais condizendo com as relações internacionais, sobretudo as questões políticas internacionais. A guerra aí citada faz alusão à Guerra do Paraguai, muito pertinente esse processo. O próprio Duque de Caxias, muito emoldurado pelos historiadores, por pesquisadores da época, como um herói da guerra, mas a gente sabe que não se faz guerra com uma pessoa. O processo de imigração no Brasil, sobretudo no século XX, a Lei Divina faz referência à Lei Áurea, de 1888, e, obviamente, a noite 15 é o 15 de novembro de 1889, a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que agora passa a se utilizar o termo presidente, não mais imperador. Vamos lá sobre alguns aspectos importantes que perpassam o fim do Brasil Império para o início do Brasil República. Os aspectos econômicos. Sobre o aspecto econômico, eu gosto de falar o seguinte: a economia brasileira era literalmente preta. Preta porque é baseada na agricultura, principalmente do café, né, um grão preto, e preta baseada principalmente na mão de obra escravizada, né, na mão de obra escrava pelas pessoas pretas. Né? Além disso, podemos destacar, já no finalzinho do segundo reinado, a modernização, a presença em especial da construção de ferrovias. Essas ferrovias foram construídas já com a ideia da exportação desses produtos agrícolas. A questão militar, sobre a questão militar, a gente vai falar rapidamente sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, marcou por grande tristeza a morte de muitas pessoas. Afirma-se que cerca de 1/3 da população paraguaia masculina foi morta e exterminada nessa guerra. E aí algumas coisas vão surgindo com essa guerra, entre elas a relação das pessoas, dos soldados, com os negros escravos que foram levados com eles. Então, uma certa aproximação em meio a essa situação de guerra. E também o desconforto que o exército brasileiro estava tendo para com o imperador. Parece que as ideias não estavam fluindo direitinho não, tá, galera? Então, começou a ter alguns descontentos, inclusive relacionados a salários e tudo mais. Então, começa a ter um descontento do exército para com o imperador Dom Pedro II. A questão escravista, né? De um lado você tem pessoas como os coronéis que eram a favor da escravidão, que queriam permanecer na escravidão, e do outro lado você tinha vários outros agricultores, em especial os grandes produtores de café e produtores internacionais, e a logística internacional que era contra esse sistema
escravocrata brasileiro. Vale ressaltar que outros países, como por exemplo a Inglaterra, já tinha há décadas abolido a escravatura. Então, para eles, o Brasil estava num processo muito lento, né, muito parado, estagnado. As leis abolicionistas, o Brasil segue uma sequência de leis pressionado por essas relações internacionais, entre elas a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei Sexagenário, até chegar à abolição da escravatura no 13 de maio de 1888. Tá? E aí, uma coisa que a gente vai chamar a atenção é a abolição da escravatura no Ceará antecipa a abolição da escravatura no Brasil, e isso é pontuado no livro, em especial pelo personagem Francisco do Nascimento. Tá, pessoal? Às vezes eu vou estar olhando para cá porque eu estou me baseando muito no livro didático. Francisco do Nascimento, mais conhecido como o Dragão do Mar. Tá? Ele se transformou num símbolo de resistência e luta contra a escravidão, um abolicionista, porque ele tinha as jangadas. E aí, nesse processo de fim da escravidão na província do Ceará, alguns donos de escravos queriam vender logo seus escravos para poder ganhar lucro, e aí ele se recusou a levar esses escravos para ser vendidos na região sul e sudeste do Brasil. Bom, o conflito entre o Estado e a Igreja, nós sabemos que a relação entre Estado e Igreja era baseada no padroado. Isso é muito antigo, é oriundo inclusive da coroa portuguesa, onde já existia uma relação, uma inter-relação entre o Papa e a coroa, e isso se continuou aqui no Brasil Império, porém isso foi entrando em decadência, sobretudo em 1870, quando a Igreja, em especial o Papa Pio IX, ele proibiu a presença dos maçons, né, da galera da maçonaria, nos cultos cristãos. E como no Império Brasileiro tinha vários deputados, várias pessoas de grande renome que eram maçons, isso começou a criar um conflito entre o imperador, a ideia do imperador e seus próximos, e a própria igreja. E aí, por último, nós podemos citar o Manifesto Republicano. As ideias republicanas cada vez ficavam mais fortes entre as pessoas, e dentre os que mais se destacaram sobre essa perspectiva foi o Quintino Bocaiúva, jornalista, e o Silva Jardim, sendo que um defendia a proclamação da República por uma ideia mais democrática, menos revolucionária, né? Algo mais dialogado, conversado e encaixado de maneira, entre aspas, civilizatória. E aí o outro não, diz que a participação popular ela deve existir na proclamação da República. Então ficou esse impasse entre uma coisa, entre um espetáculo maior com a participação popular e o não espetáculo com a participação popular. Basicamente, a proclamação da República Brasileira, quer queira, quer não, acabou ficando mais uma ideia de Quintino Bocaiúva. E aí nós temos as imagens que retratam isso, tá, gente? Tudo isso que eu vou falando, eu vou trazendo algumas imagens. A imagem número 1 retrata o processo de modernização, né, a construção das ferrovias. A imagem número 2 é um retrato do conflito da Guerra do Paraguai. A gente pode perceber na imagem a presença não somente de pessoas brancas, mas de indígenas, pessoas negras, né, que também foram importantíssimas nesse processo de conflito. A imagem número 3 é o Dragão do Mar, de Aracati. E número 4 é uma charge em que o Papa Pio IX, ele acaba meio que castigando o Dom Pedro II. Vamos lá, outro aspecto, o exército e os cafeicultores. Pois bem, chegamos à ideia da proclamação da República, e aí dois grandes setores da sociedade, entre eles as oligarquias. É importante falar que oligarquias era um grupo de pessoas ou família que tinham um determinado poder social, econômico e político. E aí a junção dele com o exército, em especial pela figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que culminou em 15 de novembro com a proclamação de uma república. Após a proclamação da república, nós passamos por um governo provisório, né, entre 1889 e 1891, até que se fosse feita uma Constituição Federativa. E assim foi feito, né, foi criada uma Assembleia Constituinte de homens. Então a gente já imagina que as mulheres muito certamente serão excluídas, e foram excluídas. E aí acaba culminando com a Constituição de 1891, a primeira Constituição
Federativa Republicana do Brasil, tá certo? Alguns aspectos é importante falar: a ideia de uma república federativa, a ruptura com a igreja ficou ainda maior, então o Brasil passa a ser um estado laico. É importante lembrar a vocês que existe diferença entre algo ateu e um estado laico. O estado laico não faz proselitismo religioso nenhum, não tem religião, mas apoia e incentiva todas elas, tá certo? Em seu contexto. Se isso é colocado na prática, a gente sabe que às vezes, ou grande parte das vezes, não. A existência dos três poderes, aí exclui o poder moderador, que era o poder do imperador, então fica só o poder executivo, legislativo e judiciário. O mandato do presidente é de 4 anos, sem poder ser reeleito. O direito ao voto não era para todas as pessoas não, tá, galera? Só podiam votar homens com 21 anos, alfabetizados, então a gente já vê aí uma restrição muito grande, uma vez que o número de alfabetizados no Brasil era muito baixo. Então tirava daí pessoas analfabetas, homens analfabetos, soldados, mendigos e, enfim, grande parte da população brasileira, mesmo as pessoas negras também, tá? Porque, obviamente, recém-libertos, com certeza, poucos deles tinham esse contato com a formação educacional. Essa primeira fase da República, que nós chamamos de República Velha, foi chamada de a República da Espada. Então ficou sob o poder de militares entre 1889 até 1894, sendo eles Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Bom, chegamos a outra fase. Opa, peraí, Cláudio. Vamos falar sobre a imagem. Essas imagens aí. A imagem número 1 é a imagem da proclamação da República do Brasil. Vocês estão vendo que não houve uma grande participação popular, não aparecem as pessoas nesse retrato. Na número 2, esse é o último retrato da família real, né, a família imperial, já em sua despedida, saída do Brasil, voltando para Portugal. A imagem número 3 é o Marechal Deodoro da Fonseca. A número 4 é a imagem da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Os estados passam a ter uma certa independência, não eram mais províncias. Bom, a República da Oligarquia, agora sim, é a segunda fase da República Velha, que vai de 1894 a 1930, já no século XX. Continua sendo baseado na economia do café, em especial, politicamente falando, na política do café com leite. Deixa eu explicar a vocês. Foi assim chamado de política do café com leite, mas a gente sabe que na verdade é a política do café com café. Porque o estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e o segundo estado maior produtor de café era o estado de Minas Gerais. Então os dois estados eram muito fortes na plantação do café, na produção e exportação do café. Porém, Minas Gerais, além de se destacar no café, também se destacou no leite. E aí criou essa tradição, esse conceito de política do café com leite, onde uma parte do governo, 4 anos, ficaria alguém representando São Paulo, outros ficaria representando Minas Gerais. Isso não perdurou por todo o tempo não, tá, gente? Teve alguns conflitos, em especial em 1910, quando Minas Gerais traz a proposta de um presidente gaúcho, que não me vem à memória agora, mas derruba o Rui Barbosa, que era o candidato paulista, tá certo? Bom, a defesa do café, com essa valorização, com essa participação das oligarquias no poder, obviamente o café vai ser defendido, né, a sua exportação, todo o recurso financeiro, basicamente, do Brasil sempre foi muito voltado para o café, ou seja, valorizando a poucos, e aí, obviamente, isso causa um desequilíbrio na balança. Então, enquanto você tem estados que estavam crescendo, outros estados estavam se definhando, tá? O coronelismo, o clientelismo e a política dos governadores. Bom, o coronelismo é baseado em um sistema político, né, social, baseado em trocas de favores, que a gente vai chamar de clientelismo, né, que é muito antigo e que permaneceu, né, do Império para a República, onde começa a ter umas trocas de favores que já na próxima imagem a gente pode estar falando um pouco mais sobre elas. Mas é importante lembrar que o poder vinha da terra, ou seja, quanto mais terra tiver o coronel, mais poder político ele tem, né? As fraudes nas eleições é o que marcam o coronelismo, em especial o voto de cabresto, porque nessas trocas que nós vamos ver
Agora a gente pode perceber que cada um fazia a sua parte. Então, por exemplo, os coronéis, eles tinham chamados currais eleitorais. Eles tinham as pessoas que iam votar para eleger quem é que ia representar o município. E aí, ele obviamente manipulava esses votos, não era somente para o prefeito, mas também para os governadores, para o presidente. Então existia uma manipulação local. Essa manipulação local passa pelo aspecto regional das oligarquias, chega aos governadores e passa para o presidente. E aí em contramão vem os favores políticos, né, os empréstimos financeiros, questões de apoio, relações financeiras. Inclusive os próprios coronéis também recebiam esses favores, né? Esse favor pode ser, por exemplo, se ele, sei lá, tem uma pessoa que estava doente e ele quer colocar no hospital, ele consegue, aí aquela família toda fica dependente dele. Inclusive, alguns coronéis chegaram a fundar pequenas escolas, colocando sempre nome de pessoas da sua família para poder ficar marcando, né? Então existia essa lamentável troca de favores, esse clientelismo, uma troca realmente de favores. A imagem número 1 retrata a política do café com leite, e essa imagem número 2 é uma classic charge que fala sobre o voto de cabresto, né, como se as pessoas fossem realmente pertencentes a um curral. Vamos lá, chegamos ao século XX, meados do século XX, e o que vai se destacar no Brasil é a presença, a chegada dos imigrantes no Brasil. Essa é uma parte bastante interessante e polêmica, porque, por exemplo, até hoje é perceptível vários resquícios do processo de escravidão, né, escravização das pessoas pretas nesse país. Então o racismo, lamentavelmente, ainda persiste. E uma coisa que muito se discutiu e debateu, né, como já falou sobre a questão da Princesa Isabel, até porque o movimento negro não reconhece, como já comentei, o 13 de maio, sim o 20 de novembro, né, pela luta de Zumbi, justamente porque não foi dado às pessoas recém-libertas nenhum subsídio nenhum de vida. Ao contrário, além de não dar nenhum subsídio nenhum de vida, o Brasil, de maneira geral, incentivou a chegada de outras pessoas, de uma mão de obra que não era mais preta, era uma mão de obra branca, enfim, de outros lugares do mundo, em especial a mão de obra italiana, portuguesa, espanhola, alemã, japonesa, faltou um O aí, libanesa e síria, tá? Eles vinham para trabalhar nos cafezais. Esse sistema era chamado de colonato, em que a família, todo o processo da viagem dela até o Brasil era paga ou pela República ou pelos grandes cafeicultores, as oligarquias. E aí essas pessoas tinham que trabalhar, todos da família tinham que trabalhar nas lavouras, o que não era uma atividade muito fácil. Inclusive, existiam várias famílias que retornaram para o país de origem. Alguns países, inclusive, bloquearam a ida de suas pessoas, sua população, para o Brasil, justamente porque a mentalidade das oligarquias ainda era escravocrata. Então, queria trabalhar com essas pessoas de maneira escrava, e essas pessoas já vinham com outra lógica política, outra situação de Europa, por exemplo. A resistência operária, isso aí não teve o que se fazer, porque a Europa já tinha passado por grandes revoluções industriais. Então, ao chegar aqui, essas situações de tratar-se como escravocrata, uma situação de dívida que essas famílias tinham com esses produtores, começou a decair, porque essas pessoas começaram a se organizar. E aí só restou a essas oligarquias expulsar essas pessoas, para que isso não criasse, não comungasse ainda mais, não aumentasse, né? O Brasil chega também à chamada Bela Época. A Bela Época, acho que Ionei vai falar com vocês sobre a Semana de Arte Moderna, a questão da chegada do carro, da eletricidade no Brasil. Então, todo esse processo de modernização do cinema chega ao Brasil, tudo isso. Eu não vou me adentrar muito sobre essa bela época, vocês vão ver aí no livro, mas é a época em que vem as inovações tecnológicas para o Brasil, novas modificações inclusive estéticas das pessoas, as mulheres, né, começam a ter um novo corte de cabelo, o uso da maquiagem, tudo isso faz parte dessa bela época. Aí são as imagens. A imagem número 1 é dos imigrantes que vieram ao Brasil, como eu já falei. Esses imigrantes também não tinham uma vida boa, isso é perceptível na imagem 2, eram aglomerados em cortiços,
enfim, passava por situações de descaso humano também, muito pertinente. A imagem número 3 é a imagem do Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, né? Já continuou sendo a capital do Brasil e aí queriam trazer uma imagem mais moderna da cidade e isso passa por grandes modificações que vai criar grandes conflitos. A imagem número 4 é da senhora Maria Lacerda de Moura. Ela não é uma imigrante, ela é brasileira, mas ela era uma das poucas mulheres que se envolveram no movimento sindicalista, principalmente na luta pelas mulheres que trabalhavam nas indústrias, né? Mais uma vez reforçando a luta a favor da equidade salarial, social, tá? Então achei super pertinente trazer a imagem dessa mulher guerreira. Bom, com o processo que o Rio de Janeiro estava passando de modernização, né, tanto apoiado pelo prefeito quanto pelo presidente da República, porque nós tínhamos a capital e a capital tinha que estar semelhante, entre aspas, à Europa, ao que a sociologia chama de eurocentrismo. E aí esse processo de regeneração, como foi chamado, tem um tópico que fala assim, sobre o bota abaixo. O bota abaixo é porque as ruas do Rio de Janeiro elas eram baseadas nos meios de transporte da época, então eram ruas muito curtinhas e que não fazia parte mais, né, desse desenvolvimento da presença de automóveis, por exemplo. Então várias ruas foram derrubadas, né, várias casas foram derrubadas, ruas reconstruídas, isso é chamado de bota abaixo, e o processo que vai se caracterizar também é o sanitarismo. Né? Rio de Janeiro existia uma presença muito grande de doenças, entre elas a febre amarela, a peste negra, né? Que é a febre bubônica, e se não me falha a memória, a varíola também era muito forte nesse processo aí de Brasil, muito presente no Rio de Janeiro. Então, para dar um ar de capital, é preciso acabar com essa situação. E aí um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, ele começa a botar em prática isso. Então, por exemplo, acaba matando os mosquitos para evitar a febre amarela, acaba matando os ratos para evitar a febre bubônica. E claro, a varíola já tinha vacina, e aí ele tornou-se como obrigatório tomar essa vacina para todas as pessoas. Porém, as pessoas pretas, as pessoas mais pobres, que tiveram suas casas derrubadas para o processo de urbanização do Rio de Janeiro, já não estavam muito aquém de aceitar as relações que vinham, as regras que vinham, não somente do governo federal, como também do governo estadual e do prefeito. E imagine tomar essa injeção, sem falar que começou a surgir burburinhos de que essa injeção ela poderia matar. Então as pessoas ficaram apavoradas e isso causou muitas revoltas. Essas revoltas foram chamadas de a revolta da vacina. Né? Eram conflitos diretos nas ruas entre as pessoas, o exército e os sanitaristas. A Guerra de Canudos. Bom, gente, a Guerra de Canudos acontece aqui na Bahia, baseado no que nós chamamos de messianismo. Após a saída da família real, muitas pessoas não gostaram dessa saída, em especial as pessoas mais católicas, porque o catolicismo tinha essa relação muito próxima com o rei, né, como se fosse uma representação de Deus aqui na Terra. Então muitas pessoas não gostavam e queriam a monarquia, ou chamavam de monarquistas. Dentre eles, uma pessoa se destaca aqui no sertão nordestino, no sertão baiano, o Antônio Conselheiro, né, que nasceu em Pernambuco, mas passou por essa região, sempre estudou a questão da teologia, no mundo cristão, e aí ele fundou em Belo Monte essa cidade, que é a cidade, essa vila, que é a vila que hoje pertence a Canudos. E aí as pessoas começaram a ir para essa vila, a morar lá, a viver lá, chegando a ter, segundo os relatos, mais de 10 mil pessoas morando na vila de Belo Monte. E isso começou a incomodar os coronéis locais. E lembra lá daquela situação de interdependência? Pois bem, os coronéis locais começaram a perder a mão de obra barata. E aí começaram a se reclamar para o prefeito, que vai se reclamar para as oligarquias estaduais. E assim a coisa vai subindo ao ponto de que eles mandam, né, expedições militares
a Canudos. Foram 4 expedições a Canudos. As 3 primeiras, os vaqueiros, todas as pessoas que envolviam ali a Guerra de Canudos, conseguiram sustentar, defender, mas aí na 4ª vieram muitos militares e não teve muito o que se fazer, muitas pessoas foram mortas. E o próprio Antônio Conselheiro, né, foi morto, na verdade ele praticou suicídio, né? A Guerra do Contestado, ela é muito semelhante à Guerra de Canudos, porque também tem uma ideia de messianismo, né? Tem um Messias, em especial o monge José Maria. E vamos lá. Esse nome contestado não é por um acaso, é uma porção de terra que ficava numa disputa entre o Paraná e Santa Catarina. Então existia essa disputa em quem iria ficar com essas determinadas terras, e essas terras passaram a ser as terras dos contestados, onde moravam assim, muitas famílias pobres, grupos indígenas que ali habitavam. Para completar essa situação que já era tensa, o governo criou, né, pela Brasil Royal, uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul até a região ali do Sudeste, para poder, né, fazer essa questão do transporte agrícola. E aí eles deram à Brasil Royal porções de terra próximas dessa ferrovia. E dentro dessas porções de terra ficavam essas pessoas que moravam ali no contestado. Então isso causou um conflito militar civil muito grande, onde muitas pessoas morreram. E o resultado foi muito drástico, com a morte de muitas pessoas, muitos brasileiros e brasileiras que viviam por ali foram mortos. Bom, a Revolta da Chibata de 1910. A Revolta da Chibata, gente, é um reflexo lamentável do processo de escravidão no Brasil. Então, dentro da Marinha, como as pessoas negras não tiveram para onde ir trabalhar, muitas delas foram para a Marinha. E era um local que poucas pessoas queriam ir, porque trabalhar na Marinha não era muito fácil. Ficar dentro do mar era muito complicado, né? Muito difícil. E aí essas pessoas foram deslocadas para a Marinha, e a Marinha tinha um sistema de punição em chibatas. Então isso agredia muito as pessoas, né, os marinheiros, e aí até que um dia se revoltaram, em 1910, em especial sobre o comando de João Cândido, o almirante negro. E aí eles construíram, né, eles construíram algumas revoluções e algumas teses que pediria, né, ao governo, inclusive, apontar os canhões para o Rio de Janeiro, já no intuito de que essas ideias deles, em especial o fim, por exemplo, das chibatadas, fosse ouvida, né? Bom, infelizmente foram enganados, né? Foi dado como tudo bem, a gente vai dar a vocês, mas no frigir dos ovos acabaram prendendo essas pessoas. Alguns foram, né, presos, outros foram colocados para trabalhar em lugares mais distantes, em especial lá no Acre, e foi basicamente isso o fim dessa revolta, chamada Revolta da Chibata. Por outro, nós temos o cangaço, também muito forte no sertão nordestino. É importante lembrar vocês que o cangaço tem 2 fases, a fase dependente e independente. Na fase dependente, os cangaceiros, eles agiam pelo mandato de alguém, geralmente os coronéis mandavam eles fazerem as coisas, e o cangaço independente, quando eles faziam as coisas porque realmente queriam, e dentre eles vai se destacar o Lampião e a Maria Bonita, né, que o bando Lampião se destaca na história do sertão nordestino como um bando independente de maior destaque, certo? Aí estão as imagens. Imagem número 1 sobre a revolta da vacina. A imagem número 2, a revolta do contestado. A imagem número 3, nós temos aí a presença dos cangaceiros, o cangaço. E a imagem número 4, a revolta das chibatas. Faltou só um pouco uma imagem sobre a revolta de Canudos, mas depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa aula, né, que já está ultrapassando o tempo limite. Bom, pessoal, para você, estudante do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Reis Magalhães, tem aí uma proposta de atividade do livro na página 52 até 55. Vocês podem estar
fazendo as reflexões e reforçando o conteúdo, respondendo essa atividade no caderno. E eu tenho aí algumas dicas de leituras. A dica de leitura número 1, A Guerra de Canudos. Dica de leitura número 2, no caso, a número 1, para assistir A Guerra de Canudos. É um filme, encontra facilmente. A dica número 2 é o livro Os Bestializados, Rio de Janeiro, a República que Não Foi, de José Murilo de Carvalho. Em especial, basicamente, apenas o capítulo 5. Tá certo? Fácil de encontrar. No tópico 3 tem o Hemoteca Digital Brasileira. É uma biblioteca digital brasileira organizada e administrada pelo Museu Nacional, onde vocês podem ter acesso a fontes primárias, fontes documentais importantes sobre o Brasil Império e Brasil República. E o número 4 é um documentário, também está aí no YouTube, Meninos do Contestado. Tá certo? E aí eu quero deixar uma atividade para vocês, além da atividade no caderno, essa atividade em que eu vou corrigir, onde vocês vão escolher uma dessas dicas aí. Ou ver o filme, ou ler o capítulo 5 do livro, ou ver o documentário Os Meninos do Contestado. Vão assistir, vocês vão construir um resumo e fazer sua crítica. Isso a gente chama de resenha crítica. É a presença do resumo mostrando a obra e depois a sua análise crítica. Bom, pessoal, eu queria terminar da mesma forma que eu iniciei, cantando ou recitando para vocês uma música. Agora uma música bem recente, é um samba enredo da Mangueira, um samba enredo campeão de 2019, que fala a história para ninar gente grande. Diz assim: Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Então essa parte aí da música, ela traz muito o que a gente vem debatendo, o que eu vim falando com vocês, sobre a presença também de grupos, principalmente aqueles grupos que eu falei agora, né, de revoltas, sertanejos, a questão das pessoas negras, as mulheres, inclusive. Então, tudo isso é bastante interessante, porque são pessoas, são figuras da história do Brasil, indígenas, negros, mulheres, sertanejos, que não estão emoldurados na história oficial e a gente precisa emoldurar essas pessoas, tá certo? Bom, pessoal, estou encerrando essa aula. Aqui embaixo, como vocês estão vendo, tem o meu Instagram. Vocês podem seguir lá e fazer alguns questionamentos, algum debate, tirar alguma dúvida. E embaixo vocês vão enviar aquela atividade, né? A resenha crítica para esse e-mail juniorgomes_isto@hotmail.com ou no Google Sala de Aula criado pela escola, tá certo? Não mais, muito obrigado e se cuidem. Até a próxima!